O corpo da estudante Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos, é encontrado em terreno próximo da residência dela, em Aparecida de Goiânia. E o marido, Lucas Luciano de Souza, confessa ter matado a jovem por ciúme. Familiares e amigos estão revoltados com a frieza do rapaz. A reportagem é de João Vitor Guedes, que chegou a conversar com ele na tarde de ontem, enquanto procuravam pela jovem. Uma mentira que durou pouco mais de 24 horas. Lucas Luciano de Souza, de 21 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de matar a mulher, a estudante Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos. A vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira. A jovem não apareceu na faculdade nem no trabalho. Desesperados, os familiares se mobilizaram para encontrar a garota. O próprio Lucas, na tentativa de despistar os parentes e a polícia, também entrou no apelo. O homem disse que Letícia havia desaparecido na madrugada da última segunda-feira no terminal Garavelo, em Aparecida de Goiânia. No jornal Serra Dourada de ontem, Lucas se mostrou preocupado com o desaparecimento da esposa. A gente foi em volta nos hospitais até meia-noite, correndo atrás e sempre dando que não deu entrada no hospital, que não deu nada em lugar nenhum. Mas segundo a polícia, tudo não passou de uma mentira. Cerca de 3 horas depois dessa entrevista, o rapaz acabou preso. O corpo de Letícia foi encontrado em um lote baldio, no setor Oriente Vila, em Goiânia, no final da tarde de ontem, por um vizinho que achou estranho a quantidade de entulho jogado em apenas um canto do terreno. Ao reconhecer que o corpo era de Letícia, os familiares do rapaz foram avisados. Como o corpo da vítima foi encontrado a poucos metros da casa do casal, alguns parentes de Lucas acharam estranho as declarações dadas por ele até então. Um tio do rapaz trouxe o suspeito até aqui ao 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Durante os depoimentos, Lucas acabou confessando o crime. Muito frio, em momento nenhum chorou ou esboçou qualquer outro sentimento. E motivando a sua atitude nos ciúmes e uma traição que ele relata também toda como ocorreu. Teria sido chegado a conhecimento dele por um amigo que ele tinha pedido para estar tomando conta da esposa dele. Esse amigo teria filmado, segundo ele, esse momento da traição e no sábado à noite repassado essas imagens para ele. Segundo a polícia, Lucas e Letícia tinham 5 anos de relacionamento, sendo 2 de casados. Eles moravam no Oriente Vila há cerca de 2 anos. O homem teria estrangulado a vítima até a morte na noite de sábado. O corpo passou a madrugada no quintal de casa e na manhã de domingo, Lucas teria jogado o corpo do lote baldio. Um caso que chocou a família da jovem. Nós andamos demais para chegar até aqui. É uma tristeza imensa, imensa. Minha irmã está arrasada. Seguiu para o serviço, ela seguiu para a escola, puxou as imagens com a gente na escola lá que cederam para a gente e falar que ela realmente entrou na escola. Isso é um psicopata. Esse parente de Lucas relata que o suspeito era uma pessoa tranquila e que o casal não apresentava ter problemas. Mostrava um relacionamento muito próximo, tinha um relacionamento praticamente de lua de mel ainda, 3 anos de casado, eram muito cúmplices um do outro. Todo mundo está assustado, porque eu não esperava isso, não é comum, não era mostrado muito da índole dele isso acontecer, né? É assustador. Novamente tive a oportunidade de conversar com Lucas, dessa vez em uma situação bem diferente. Na delegacia, ele se diz arrependido do que fez. Hoje à tarde, quando você conversou comigo, o que você estava pensando? Quando você estava me falando, procurando ela, que queria ela de volta, o que passava pela sua cabeça? Estava arrependido de tudo que eu fiz. Que absurdo, meu Deus do céu. E a família da vítima ainda aguarda a liberação do corpo. O corpo de Letícia Bruna Lopes Santos chegou no Instituto Médico Legal de Goiânia após as 9h30 da noite de ontem. Mas a necrópsia só começou a ser feita hoje pela manhã. De acordo com a gerência do IML, a identificação vai demorar um pouco mais, em função do estado em que o corpo de Letícia foi encontrado. Os sinais são mais sutis, né, os sinais de onde vai se achar a causa da morte, no caso de decomposição. Então, nós temos como a melhor técnica se fazer esse procedimento durante o dia. A família da estudante de pedagogia amanheceu o dia na porta do IML atrás da liberação do corpo, o que deve acontecer apenas no final da tarde de hoje.
A avó materna de Letícia Santos conversou com nossa equipe de reportagem. Dona Maria de Fátima Silva disse que Lucas Luciano de Souza Silva matou a neta dela por ciúme. Ele ficava incomodado com a beleza dela, ele ficava falando assim, nossa, você recebe tanto elogio, todo mundo só fica te elogiando. E ele ficava incomodado com isso. A avó está revoltada com o fato do assassino da neta ter mentido e o tempo todo ainda ter tido coragem e frieza de acompanhar a família nas buscas por Letícia. E ele pedindo para que ela aparecesse com vida, sendo que ele já sabia que ela tinha morrido e que ele já tinha tirado a vida dela. Ninguém da família desconfiou de Lucas. Letícia Santos, além de estudar e trabalhar, também era missionária numa igreja evangélica. Na noite de sábado, ela participou da festa de aniversário da irmã mais nova, de apenas 8 anos. A foto das duas foi tirada 4 horas antes dela ser morta pelo marido. A avó fala com carinho da neta com quem tinha uma relação muito próxima. Todo dia 10 para meio-dia e 15 ela ligava para mim e arrancou um pedaço da gente, da família. Ele estruturou toda a nossa família, porque a Letícia era menina presente dentro da minha casa. Todo sábado ela ia para minha casa. Quando ela não ia no sábado, ela ia no domingo. A gente buscava ela, levava para ela e entregava em casa. Dona Maria espera que o rapaz seja condenado pelo crime bárbaro. Eu espero justiça. Que coisa, né? Que situação mais terrível, né? E como a gente fica revoltada em mais uma vez ter que falar de uma situação dessa, né? Porque não é a primeira vez que homens matam, agridem mulheres, fingem, mentem e depois são pegos no meio da mentira e acabam confessando um crime bárbaro como esse. Nós estamos aqui com o delegado Diogo Barreira, ele que é titular do 4º DP de Aparecida de Goiânia, que está investigando esse caso. Primeiro, delegado, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu gostaria de saber, inicialmente, se esse caso vai ser investigado como homicídio mesmo ou como feminicídio e o que muda se houver essa alteração. A pena é praticamente a mesma e o feminicídio qualificado, né, porque houve asfixia e impossibilidade de defesa da vítima, porque a vítima estava dormindo no momento do crime, né? Além também que ele deve responder por ocultação de cadáver e fraude processual, né? Por que essa fraude processual? Porque ele tentou atrapalhar a investigação, destruindo provas, limpou a casa, jogou os objetos fora, tirou o cadáver de dentro da casa dele, levou lá para outro lote baldio. Ele tentou dar uma aparência ali, limpou a casa, para tirar os vestígios do crime. Tentou descartar o celular dela também. O celular também. Agora, dela, roupas também, jogou roupas fora. Fez uma faxina na casa, né? Sangue também, o colchão deles, eu fiquei sabendo que tirou também. Delegado, qual foi o momento exato em que vocês conseguiram essa confissão dele? Foi primeiro ele confessou para a família por volta das 6 horas e na delegacia por volta de 7 horas ele no interrogatório. Mas ele já sabia que o cerco para ele havia fechado. Nós havíamos encontrado um celular da vítima, né, com um chip, um celular sem valor econômico, que não tinha motivo de um ladrão comum furtar, roubar aquele celular e tirar chip do celular. Além disso, a gente fez um percurso lá por onde ele disse que havia ter passado com ela, olhando câmeras, e não apareceu nada. Então, a versão dele era fantasiosa, né? Foi para a família que primeiro ele confessou o assassinato? Primeiro, a gente havia intimado ele na delegacia ontem, por volta de 3h30 da tarde, só que ele não compareceu. Aí o tio dele foi lá, porque ele já estava desconfiado dele também, queria ouvir o depoimento dele. Aí eu falei, encontramos o telefone e tudo, e aí o tio dele chegou em casa e abriu o jogo com ele, e ele não aguentou, já estava também com medo da polícia, já estava chegando nele, né? Agora, ele participou das buscas, inclusive deu entrevista à TV Serra Dourada, e mesmo depois de ter confessado esse crime bárbaro, ele continua mostrando muita frieza, né? Muito frieza, muito calculista ele, muito dissimulado, realmente é um crime estarrecedor. Para a gente que já trabalha com isso há muito tempo. No começo a gente não queria acusá-lo diretamente porque ele não tinha tantos elementos e ele não tem antecedentes criminais também. Por falar em antecedentes, em motivação para o crime, ele disse textualmente por quê? Porque a família falou que ele é um cara ciumento, tal, por causa da beleza dela, a jovialidade dela. Mas assim, tem um fato concreto, porque tem uma história de que talvez ele teria mandado um amigo segui-la na faculdade onde ela estuda e que teria presenciado ela beijando um outro homem. Isso existe realmente ou não? Essa foi a versão que ele apresentou na delegacia, no interrogatório dele. Mas essa foto não existe, essa filmagem não existe disso? Ele disse que recebeu esse vídeo do WhatsApp de um amigo dele, que ele estava muito desconfiado dela e pediu esse colega para
Segui-la lá na faculdade, investigá-la, né? Ele filmou, segundo a versão dele, ele filmou a Letícia com outro rapaz e mandou o WhatsApp para ele, o Zap, né? Então ele, transtornado, segundo ele, no sábado à noite chegou em casa, ela estava dormindo e ele sufocou a vítima. Agora, como é que uma pessoa está transtornada, vai para um aniversário, fica lá numa boa, como a família me disse hoje de manhã, e depois é que vai matar alguém? Realmente é uma história que não cola mesmo, né? A história dele é muito, talvez pode ser apenas um álibi, tentando justificar o crime, né, para os familiares e para ele mesmo. E né? depois participar das buscas, dar entrevistas, né? Exatamente. Ok, delegado, a gente vai acompanhar as investigações. Por enquanto, obrigado pela entrevista do senhor, uma boa tarde. Igualmente. Boa tarde, obrigada.